Move it, baby. Move it, body. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao Macro Webinar, mais uma edição, hoje com uma convidada super especial aqui que eu trago. E a gente já está aí na 10ª edição do Macro Webinar, trazendo diversos convidados, aí reaproximando na pandemia. Graças a Deus a gente está podendo sair de casa agora e se encontrar, que é o caso da Bruna, que é uma grande amiga. Verdade. Que está comigo já há um tempo nessa jornada aí. Uma grande estudiosa, uma guria que está envolvida aí com as startups e com todo o processo de inovação, com mentorias e tudo mais. E falar para vocês que a Macroffice já está há mais de 18 anos no mercado, como centro de eventos, como centro de negócios, né? E a nossa maior alegria é estar recebendo as pessoas de volta, né? Ter uma grande manada esse mês de pessoas entrando no nosso hub aqui, com seus escritórios, e vendo também que os eventos estão voltando, que as pessoas estão se reencontrando, estão tendo coffee break, estão confraternizando, e estão com não só com o jargão de todos os protocolos, estão realmente vacinadas, né? Hoje a gente vai falar sobre investimentos em startups. Será que isso é um bicho de 7 cabeças? Será que isso é só para quem tem muita grana, quem é milionário, quem tem Rolls Royce, quem tem BMW? E esse conteúdo, ele é gravado, né? Então, esse conteúdo e muitos outros vocês encontram no site da Macroffice, na seção blog lá, todos os webinars eles são gravados. Professora Bruna, mentora Bruna, doutora Bruna, seja bem-vinda ao Macro Webinar para conversar comigo aqui. E queria que tu falasse um pouquinho da tua jornada, inclusive da expertise que tu tem na educação, a tua vida acadêmica, e trouxesse para nós esse assunto aí, até chegar a como que a gente pode investir em startup, como é que é o meio de inovação. A galera acha que são robôs, são naves dos Jetsons, é tudo uma maravilha, quem inova sai ganhando dinheiro de primeira. Como é que funciona? Legal. Primeiro, obrigada pelo convite de estar aqui contigo. Bem-vinda, querida. E o pessoal também que nos assiste, ou vai nos assistir em algum momento aí. Obrigada pela participação de vocês. Então, como o Hugo disse, né, eu sou a Bruna Mello e tenho uma trajetória aí de 16 anos, né, dentro da área de negócios. E desses 16, 9 são especificamente trabalhando com o ecossistema de inovação, com as startups, né? E dentro desse tempo também aí são 7 anos de docência voltadas inicialmente para a graduação, hoje focada em MBAs, mas trabalhando com esses assuntos de empreendedorismo, marketing estratégico, modelagem de negócios, né, inovação para negócios, que são as minhas expertises, e navegando dentro do ecossistema de inovação há algum tempo também, mais precisamente trabalhando com captação de investimentos para startup. E acho, Hugo, que essa chave virou, né, da questão dos investimentos, e é o que me traz aqui para a gente bater esse papo mais sobre investimentos. Estou interessado, que eu estou saindo da poupança agora. Será que essas perguntas aí são fáceis de responder? O que a gente pode pensar, né? Acho que o assunto de investimento em si, ele é muito provocativo, né? As pessoas precisam se interessar, porque inicialmente esse assunto ele era muito elitizado. As pessoas que falavam em investimento, né? Só os grandes milionários, né, as famílias Rockefellers da vida, né, com os family offices aí que investiam em negócios. E acho que o mundo das startups trouxe essa realidade diferente, para a gente começar a pensar também em investimento de outra forma. E essa chave começou a virar para mim, porque quando eu já trabalhava dentro do ecossistema, hoje eu sou envolvida com muitas entidades, né, que fomentam o ecossistema aqui. Eu estou envolvida com o Tecnopuc Startups, com a AGS, que é a Associação Gaúcha, sou head de investimento deles ali. E participo, né, como mentor em outras iniciativas da ABS Startup, da Distrito, que são entidades que fomentam mesmo. E quando a gente fala fomentar o ecossistema, é pensar em toda a rede que vai ajudar a startup a crescer ao longo de toda a jornada dela. Ela começa ali com uma ideia, um empreendedor que nem sempre é uma pessoa de negócios, mas que quer muito fazer aquilo ali, e ele vai trilhar um caminho que é natural que aconteça com a startup. Só que ela só vai ser startup de verdade e crescer dentro do ecossistema
se ela for repetível e escalável, ou seja, eu tenho um processo que ele é autossuficiente, ele vai funcionar mesmo que eu não esteja aqui, e é escalável porque ele vai crescer com uma grande chances de crescer muito anualmente. Então, Não é um produto na prateleira que tem um estoque limitado. Não, perfeito, não é isso, né? Ou que vai ter que ser modificado com o tempo porque não atende mais o público. Não, ele tem que ter um poder de escala que a gente chama no mundo, né, atual de organizações exponenciais. A startup está muito nisso, né? Não é o crescimento linear. Ele tem que ser um crescimento muito acentuado e ela tem que conseguir mostrar isso para os investidores, né? Só que eu comecei a entender que para que ela cresça, muitas coisas precisam acontecer, né? Não é apenas uma questão governamental, mas as empresas precisam apoiar, as entidades que fomentam, como essas associações de startups, e por que não as pessoas físicas normais caminhando, né, por aí também. E daí foi onde eu comecei a trabalhar muito no meu conteúdo, com essa ideia de que as startups precisam do investimento, mas que não são só os grandes investidores que podem olhar para elas, e sim pessoas do dia a dia ali que já investem ou que têm interesse em investir também podem. Né? Então, dá para todo mundo investir. Claro que investimentos é um assunto que a gente tem que estudar, tem que se preparar, tem que entender sobre riscos, tem que entender um pouco de finanças, porque a gente não vai navegar em algo que a gente desconhece, principalmente porque está falando de dinheiro, e o dinheiro ele é um aspecto que, se a gente vai investir, é porque ele tem que trabalhar de verdade para a gente. Então é importante que exista essa lógica, né? Tem uma coisa que está andando a favor disso agora, que é o seguinte, né? O Brasil, ele não tem na formação educacional, lá nas bases, lá, educação financeira. Perfeito. A gente não tem isso, né? Então a gente ou precisa se aventurar e estudar um pouco mais sobre educação financeira, ou a gente vai aprender na dor. E o que está acontecendo nos últimos tempos? A gente está vendo aí a palavra inflação vir, a gente está vendo gás, está vendo gasolina, está vendo várias coisas subir, daqui a pouquinho a gente perde poder de compra, né? Estamos perdendo, né? Enquanto a gente está conversando aqui, a gente está perdendo poder de compra, tá? Perfeito. A menos que, tá? A gente tem que adotar estratégias para reduzir essa perda, né? Que tem várias. A primeira é não colocar a poupança, né, como local de investimento. Poupança já não tem que ser a primeira coisa. E a partir daí, tu procurar ativos variáveis no mercado que tu possa investir, que teu dinheiro vá rendendo e tendo juros composto. E aí entra mais um ponto a favor de investimento em startup. Investimento em startup não é só para milionários, para 100 mil reais. A partir de quanto já que eu posso usar como uma diversificação da minha reservinha, da minha guarda, a partir de quanto eu consigo investir numa startup? Legal. Primeiro, acho legal colocar, né, o que tu trouxe, assim, que realmente a gente tem essa falha na educação e o banco tradicional, né, não estou aqui criticando em essência, mas o banco tradicional, ele acaba te vendendo produtos muito atrelado ao interesse dele, né? Sim. Por exemplo, você compra hoje uma previdência privada, eu jamais colocaria o meu dinheiro numa previdência privada, porque a previdência privada nada mais é do que o banco pega o teu dinheiro, coloca no Tesouro Direto, que é um título público do governo, e lá na frente ele vai lucrar e tu também. Só que tu pode lucrar isso. Então, tu coloca diretamente o teu dinheiro no Tesouro Direto e tu vai ter essa lucratividade a longo prazo, ganhando toda a rentabilidade, não tendo que dividir com o banco. Então, são umas coisas que normalmente as pessoas não te contam porque tu vai perder dinheiro, né? Então, é a gente começar a virar essa chave também de que a gente pode ter autonomia para fazer o nosso dinheiro trabalhar. E é uma coisa que a gente realmente não aprende, né? Na escola, enfim. E o sistema em si não te leva para isso porque ele quer ganhar também. A não ser pelas partes disruptivas, que com a chegada das fintechs, tipo Nubank ali, que hoje tu tem bancos que te dão conta corrente lá, mas não te dão rendimento algum, né? Nas fintechs tu coloca tua grana, já sai pelo menos 100% do CDI, 120% do CDI, alguns, 220% né? o PPay, o PocPay, acho, tá pagando 200 do CDI. Isso. Nubank 120, PicPay aí 140, alguma coisa, mas já é melhor do que uma conta corrente num banco, né? Claro, e tu tem que estar sempre olhando isso, né, Hugo? Os especialistas, eles dizem que o ideal é tu sempre ter várias carteiras em vários lugares e tu tem que ir mudando conforme tu vê que tá rendendo. Então, CDB, tanto por cento do CDI ou não, tu vai migrando conforme tu entende que é o potencial, né? Só que a pergunta que tu fez, né, sobre como é que a gente pode, quanto, né, que dá para investir em startup. Quanto e como, né?
Quanto e como? Bem, acho que assim, primeiro é entender que o investimento em startup, embora ele possa ser simples, como eu disse antes, né, ele carece, a gente tem que entender, tem que saber sobre riscos, porque é um risco muito mais elevado do que o investimento tradicional, e ele é arriscado por quê? Porque a liquidez dele é muito baixa, ou seja, a gente não tem previsão de quanto esse dinheiro vai render E no deu uma curto emergência lá, prazo. minha família precisa daquele dinheiro que eu botei na startup. Jamais, né? Não funciona como fundo de emergência. Daí, fundo de emergência tem outros investimentos que são para isso, né? Mas não dá para colocar porque é um dinheiro a muito longo prazo, não vai gerar dividendos como ações, por exemplo, né? Renda variável. E o risco dele é muito alto porque se a startup quebrar, você vai perder também, né? Não tem como sair disso. Porque quando você aceita o investimento de risco, coloca o dinheiro, você está aceitando o risco. Então, assim, estou colocando dinheiro, mas se acontecer alguma coisa, eu estou aberto para isso. E não são todas as pessoas que conseguem fazer isso. Então, o legal, para começar a investir em startup, acho que uma dica importante é já ter uma recorrência em investimentos, já ter uma graninha legal ali guardada, não precisar daquele dinheiro efetivamente, né? E começar a trabalhar aos poucos com as formas mais simples, que daí vem a tua pergunta. Hoje a gente pode investir numa startup a partir de 800 a R$1.000, tá? Que são os chamados equity crowdfunding, que são as plataformas de investimento coletivo, né? Que vão funcionar na mesma modalidade, ou seja, né, a empresa vai pegar um percentual dela e vai dizer, olha, como ela faria com um investidor tradicional no investimento anjo, eu posso dizer, eu quero 500 mil por 10% do meu negócio. O investidor vai colocar os 500 mil e vai ganhar a longo prazo aqueles 10%. No equity crowdfunding é da mesma forma, só que coletivo, ou seja, eu quero 500 mil e vou abrir aqueles 10%, eles vão dividir em ações, pequenas ações, e você pode comprar ali no mínimo 100 ações a tantos reais, ali depende muito da startup, né? E o mínimo normalmente é de 800 a R$1.000. Qual é a grande diferença de você investir num equity crowdfunding ou colocar um investimento daí maior direto na empresa? Porque para investir esse valor, só no equity crowdfunding mesmo, a gente não consegue investir com retorno colocando esse dinheiro direto numa startup, não é possível. Um investimento anjo, ele vai ser no mínimo R$20.000 e não direto normalmente, sim por um fundo de investimento. Mas se eu quiser colocar direto esse pouquinho e ir colocando ao longo do tempo mais um pouquinho, é nessa modalidade de plataforma de investimento, que existem várias, né, que podem ser usadas para isso. Algumas... appzinho? Posso baixar um app? Claro, aplicativo, né, tem várias aí, você vai acompanhando ali, né, tem um cardápio de startups, onde você consegue acompanhar qual é o modelo do negócio, enfim. E outra coisa legal também aí, né, que acho que não desqualifica o investimento você investir pouco, mas também tem que aprender sobre o que você está investindo. Por exemplo, ali tem de tudo. E você vai montar sua tese de investimento. Ou seja, eu, Bruna, eu gosto de investir em fintechs. Por quê? Porque é uma tendência de mercado. Elas estão crescendo, a gente está acompanhando. É verdade. Dificilmente um Nubank quebrar, não vejo. Claro, perfeito. Com todo investimento, né? Que, embora ele ainda não seja lucrativo, efetivamente, ele já é uma empresa que vale muitos bilhões. Então, ele tem um poder agregado, dificilmente ele vai quebrar, né? Então, assim, nessa lógica, né? Por exemplo, eu gosto de fintechs, talvez eu também prefira agrotechs, que também é algo que está em alta, uma empresa que está incubada dentro do Tecnopuc lá, que faz irrigação, eletrônica, claro, zoneamento através com drones. Posso investir numa empresa dessa? Claro, né? E é um mercado... Só que, claro, tem pessoas que vão ver o mercado em crescimento, mas simplesmente não se agradam dele e não querem investir. Eu prefiro investir no meu portfólio em empresas no equity crowdfunding, né? Porque ali a gente não vai ajudar a startup a crescer. Eu prefiro investir em alguns segmentos que eu vejo que estão em alta, porque daí eu estou acompanhando inflação, economia, o crescimento delas até na bolsa de valores, né? Das startups ou dos mercados que já estão. Investir em startup que não tem certeza de crescimento é para pessoas que têm mais posses, mais fundos, mais diversificação. Claro. Sim. Até porque essas vão precisar de mais dinheiro, né? Normalmente uma startup que ela chama a atenção de um investidor mais potente, mais robusto, que é um investimento ali de 800 mil, 1 milhão para cima, né? Que são os perfis de investimento, ela já precisa de mais dinheiro porque ela já está enxergando outros horizontes. Claro que um investimento nesse calibre, ele não é feito numa empresa que normalmente não começou a pelo menos vender alguma coisa ainda e já sentiu o mercado. Dificilmente um investimento grande vai ser feito numa startup que ainda não está testando o mercado, que não prototipou ainda, que está numa fase de ideia. Por quê? Porque o investidor não consegue olhar para um negócio desses
entender que, embora exista mercado, ela vai crescer. Por quê? Porque depende dos sócios, depende da operação, depende de como ela vai fazer aquele negócio crescer, né? Então, não é qualquer negócio, embora eu esteja num setor de crescimento, agrotech, fintech que eu falei aqui estão em crescimento, mas não quer dizer que eu vou começar uma startup hoje e vou crescer nesse cenário. E o investidor, ele quer ter certeza, né? Tu não vai colocar o teu dinheiro num negócio que tu enxerga que não vai dar certo. Porque senão não seria o investimento, Vamos né? abrir uma videolocadora. Invistam em videolocadoras. Sexta-feira eu vou passar na Blockbuster para ir para casa para assistir um filme com a minha filha no meu videocassete Betamax. Tu já ouviu falar em Netflix? Netflix? O que é Netflix? E essa lógica, né? Vejam assim, ó, olha o que é o Netflix e a Blockbuster, né? É um mercado que a gente não consegue mais enxergar. Hoje saudade é de largar saudade de largar uma fita não rebobinada naquela caixa. E pagar R$1 de multa. Pagar R$1 de multa. Entendedores entenderão, né? Tem gente que vai nos assistir aí que nem sabe o que a gente está falando aqui. Aí depois coloca no link da descrição uma explicação, viu, Hugo? A história da Blockbuster. É verdade. A história das locações e de rebobinar a fita, que ninguém sabe aí, né? Como é que é. Igual rebobinar a fita de áudio com a caneta Bic, né? A gente está voltando muito no tempo. É verdade. Então, assim, ó, acho que o principal, né, também para essa diferença do equity crowdfunding, que você pode investir pouco, é que, diferente de um investimento convencional numa startup anjo, por exemplo, não existe smart money nesse tipo de investimento. Ou seja, Hugo, tu com toda a tua expertise, de todas as áreas que tu domina, se tu colocar o teu dinheiro no equity crowdfunding, tu não vai poder contribuir com a tua inteligência, com o teu conhecimento para essa startup. Porque ali ela só precisa do dinheiro mesmo, ela já tem uma gestão programada para fazer esse dinheiro. Aquilo ali é um ponto de coleta, na verdade. Perfeito, né? De para recursos. que ela tenha um respiro, normalmente, para conseguir se desenvolver. Agora, se tu pega ali uns 20 mil, a partir, né, de 20 mil, coloca num fundo para somar com outros investidores, aí tu provavelmente vai conseguir dar mentorias, que é o smart money que as startups precisam num determinado momento. Ou seja, tu vai colocar o teu dinheiro, vai selecionar as startups que tu quer investir e tu vai poder ajudá-las, eventualmente, dando algumas dicas de como melhorar o negócio, o processo. Aí a tua participação vai ser essencial. E isso é muito valioso para as startups, que é algo que, infelizmente, não dá para fazer num equity ainda. Talvez consiga fazer isso daqui a um tempo, né? Alguém cria aí uma ideia para fazer isso acontecer. No equity a gente vai ter muita diversidade de investimento, Claro. né? É muito pulverizado, né? Porque eu posso ali, se eu estou abrindo 10% a R$1.000 cada ação, por exemplo, eu vou ter uma infinidade de pessoas para pegar uma fatia. Mas nesse exemplo que eu estou passando para vocês, se eu colocar R$1.000 hoje para uma startup que vai no equity, mesmo dividindo esse percentual, e ela vai, dali a 5 anos, performar, que é mais ou menos o tempo de retorno, né, do contrato ali de mútuo que eles fazem, eu posso ter aproximadamente R$2.000, R$2.500, né? Qual investimento hoje que em 5 anos vai te render isso? Só fundos que tu tem que investir muito dinheiro no início. Ou tu passar por um risco que tu não está preparado para passar, né? Criptomoedas, por exemplo, né? Tu tem essa volatilidade louca aí, que tem uma galera surfando, ações, né? Commodities, mas realmente tu ter um investimento em que tu coloca a tua grana e tu tem um retorno desses sem se mover. Sem se mover. Sem se mover, é interessante. Mas é uma diversificação, na verdade a gente está falando isso por causa do momento da nossa economia, né? Mas tem um papel maior por trás do investimento em startups, né? Não é algo que, cara, isso é a saída dos meus investimentos, isso é a solução de todos os meus investimentos. Não. Até os especialistas recomendam, né, que quem vai investir em startup não coloque ali mais do que 20%, por exemplo, na sua carteira. Por quê? Porque ele realmente é muito arriscado. E como tu colocou, né, tem essa volatilidade em criptomoedas, por exemplo, e a startup ela não vai ter uma volatilidade no dinheiro, ou seja, eu vou colocar R$1.000 ali, eu não tenho como saber se os meus R$1.000 daqui a um tempo valorizou mais ou menos, né? A menos que a empresa tenha um valuation, que dá um cálculo, né, de mercado, que também, na verdade, pode não significar nada dependendo do estágio que ela está. Porque eu posso dizer que a minha empresa vale 10 milhões e o cara vai avaliar e vai dizer, não vale nem 2. É o quanto tu quer vender e o quanto que ela vale realmente, o quanto que o mercado paga por ela. Perfeito, eu não consigo saber isso, né? Eu só vou realmente saber quanto que eu lucrei, né, nesse investimento lá no final do contrato. Que daí eu posso reinvestir, depende muito do contrato, de como isso é negociado, né? O exit, que a gente chama, né? Uhum. Que é a saída do investidor do investimento. Vou pegar aqui meus rendimentos, estou fora. Isso, né? Ou ele vende as ações dele, né?
para sair do contrato, ele reinveste esse dinheiro, ou ele continua, mas ganhando aí dividendos a partir desse momento, né? Sim, também é possível que isso aconteça. Então, vai depender muito do contrato. No equity crowdfunding, o contrato ele é padrão. Então, tem ali um tempo para reinvestir, para saída, mas tem que aguardar aqueles 5 anos obrigatoriamente, né? O mínimo ali de cada plataforma, mas normalmente são 5 anos. E, cara, a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma complexidade tributária absurda, né? Isso é um dos principais obstáculos aí para o empreendedorismo, para a inovação e tudo mais, né? Até quando o pessoal fala em Vale do Silício, eu acho um absurdo, né? Porque realmente a gente tem uma grande iniciativa, tem grandes movimentos, tipo o Instituto Caldeira, mas é algo que é com empresas consolidadas que patrocinam o local. O Galó, das lojas Renner, está lá, a Agibank, Sicredi e tudo mais, é um instituto fantástico aqui no 4º Distrito, mas a gente sabe da dificuldade que é hoje empreender e inovar. Como é que eu consigo hoje identificar quais são as empresas que estão buscando inovação, quais são as startups que estão no mercado e carecem de recursos e estão aptas para receber, para eu diversificar? Eu quero botar um 1.000 pila lá numa startup, para eu ter poupança fora, tá? Ter Nubank, criptomoedas, ações, Warren, que é um aplicativo também muito bacana para quem quer sair da poupança. O Warren, ele possibilita que vocês coloquem a grana de vocês lá e ele vai jogando com as ações automaticamente, é certificado pela Febraban, seguraço, né? Mas como é que eu saio, como é que eu posso considerar, onde é que eu posso ver essas startups e como é que eu posso considerar ela uma possibilidade de investimento? Perfeito. Acho que primeiro, assim, é importante ressaltar, né, que o investimento em startup, ele vai ser uma lógica diferente do investimento tradicional, né? Eu não posso comparar renda fixa e variável com investimento de risco nessa proporção, mas se eu quero começar a investir e eu invisto, por exemplo, em perfis que rendem muito pouco, aí eu posso começar a tentar comparar, no sentido de, olha, eu estou investindo aqui num CDB, que é um investimento mais simples e que menos rende, na verdade, né? Ele junta ali Tesouro Direto, enfim, o Tesouro Direto depende um pouco dessa questão da inflação também, né? E da taxa Selic, enfim, então tem uma variação. Mas esse perfil a gente consegue comparar, né? Mas eu não consigo comparar com outros perfis mais arrojados, porque embora, por exemplo, na renda fixa, eu posso investir 10 milhões, mas eu sei quanto que eu sei exatamente quanto eu vou ganhar dali a 10 anos de retorno, né? Ele te dá essa segurança. Vai investir, tu vai saber. Na startup a gente não tem como saber isso, né? Então eu acho que é importante frisar bem isso, né? Eu não posso mensurar de forma alguma quanto. Então isso afasta muitas pessoas desse investimento, né? E como tu disse, acompanha muito esse movimento do mercado e acho que o principal fator, assim, para a gente começar a entender qual startup que eu devo investir ou não, né, da tua pergunta, é tentar olhar para o grau de inovação e do impacto que ela causa. Então, quando eu quero investir numa startup, eu invisto em várias startups em equity, né? Eu gosto de diversificar ali e aceito o tempo que isso vai demorar para retornar, mas eu invisto nas startups que, independente do setor, né, mas que eu vejo que elas têm um impacto para a sociedade. Então, eu vou olhar o material delas ali e vou ver que tipo de impacto de inovação ela está trazendo, né? É difícil falar que uma startup ela vai trazer uma inovação muito radical para o mercado, né? Dificilmente ela vai conseguir fazer isso. E quando ela consegue, ela ganha investimento... Sempre vai ser algo incremental, claro, ou em cima de algo já pronto, né? Perfeito. Ou assim, quando acontece ela ser muito inovadora e muito impactante, ela recebe investimento logo de início. Por exemplo, a CoreSync, que é uma startup de um conhecido, né, que eu participei, conheci ele em alguns eventos, que é o Raul, né, ele foi investido logo no início. E num evento que eu participei com ele, ele disse, olha, para eu começar o meu negócio, que ele faz, é um equipamento para a saúde que ele consegue identificar por alguns inteligências dele, ele consegue identificar quando a pessoa vai ter uma propensão a um ataque cardíaco. Então, ele consegue identificar por meio das enzimas do organismo da pessoa. Com quanta antecedência isso? Hã? Com quanta antecedência? Um ano? Não, acho que para pessoas que já são, né, realmente cardíacas, assim, olha, a pessoa vai infartar, enfim, né, vai ter um problema. Então, ele consegue identificar, só que isso é tão importante para a medicina, para a prevenção, que ele realmente gerou um produto de muito impacto e ele foi investido logo para o MVP dele,
pelo que ele nos contou ali, 500 mil só para o MVP ele conseguiu de investimento, né? Mínima vergonha possível, MVP. Né, conseguiu, e basicão mesmo, né? E agora ele já está num processo de internacionalização, já está levando o negócio lá para Portugal, para outros lugares, né? Mas é muito difícil que uma startup seja muito inovadora. Então, o que a gente vai observar, né? Tentar entender, dentro daquele grau de inovação que ela possui, se aquela solução ela é uma solução para longo prazo, ou seja, isso aqui ele está resolvendo um probleminha que daqui a pouco pode virar um problemão. É, um problemão. Ou isso aqui realmente assim vai impactar na minha vida, vai transformar a minha forma de fazer alguma coisa. Exemplo, né? Uber, né? O Uber ele trouxe uma questão de economia, de agilidade. Ele compete hoje com meios de transporte público. Controle da rota, claro. Identificação, segurança do motorista. Então ele é uma startup, né? Que embora não seja lucrativa ainda, né? É uma startup que ela ajudou as pessoas e ela vai ajudar, né? O Uber segue no negativo. Segue. Eu acho assim que eles estão alcançando um break-even ali, né? Mas eles estão muito longe, por exemplo, da 99, que já tem um IPO, né? Já está num nível de unicórnio maior, né? Já é um unicórnio, que é uma startup nossa aqui, né? Então é um case de bastante sucesso para a gente contar também. E ideias como essa, Netflix, que é um demand, né, de conteúdo, também são startups que surgiram para mudar a nossa forma de fazer alguma coisa. E isso não vai ser diferente de novo, a gente não vai voltar para trás. Então, elas fizeram inovações que vão significar na nossa vida para sempre, de alguma forma. A menos que seja algo muito diferente e mate a Netflix, né? Sim, inovação sobre inovação. Tipo Uber, 99Pay chegou, 99... Cara, o Pop chegou ali e também já colou do lado do Uber. O Cabify desapareceu, né? Saiu do Brasil. Saiu, né? Do Brasil. Tirou, fez as malas e foi embora. Preço, né? Ele competiu por preço, basicamente, né? E com essa alta de gasolina, como é que estão os motoristas? Punk. Pois é. Punk. Mas, enfim, então, assim, isso acaba sendo importante de analisar, né? Porque a gente tem que saber se é uma coisa de impacto de verdade, porque se tu colocar o teu dinheiro num negócio que ele tem uma característica de que ele vai crescer muito, tu sabe que o teu dinheiro vai lucrar mais. Então, essa é a lógica, né? Olha, aqui eu tô colocando o meu dinheiro em algo que tem um impacto aparente. Isso aqui vai tracionar muito, vai vender muito. Então, é um mercado interessante para eu colocar meu dinheiro, porque isso vai render, né? Às vezes a gente investe porque é um negócio muito interessante, mas que ele não vai conseguir capilaridade, exatamente. Não, né? não tem alcance, até porque hoje as coisas estão muito rápidas, né? A inovação sobre a inovação, a destruição da inovação está vindo logo atrás. Perfeito. A gente já conhece tanto em smartphones, em eletrônicos, mas tem muito em serviços também. Algo que parece novo ali, quando vê, iFood, quando vê já tem ali vários outros ali, Uber, quando vê já tem várias opções para tu utilizar. Netflix, o Prime do lado, né? O Amazon Prime do lado. E a gente já está se acostumando com isso, né? Essa já é a nossa realidade. Já. Por exemplo, uma criança hoje, né, de 6 anos, 5 anos, ela não viveu outra realidade. Então, o mundo para ela já é um mundo Netflix, já é um mundo iFood, já é um mundo vai desligar Uber. A TV, no botão da TV até a criança fala assim, tu desligou a TV sem o controle remoto. Perfeito. Então, assim, imaginemos o que daqui a alguns anos, daqui a, sei lá, uns 15 anos, 20 anos, vamos pensar assim, que tipo de startups a gente vai ter no mercado? Porque esse pessoal já está com uma mentalidade totalmente digital, de entender a necessidade real do mundo digital. Então, a ideia é que daqui a um tempo as startups, por isso que as startups são o futuro do mercado. Sim, né? Elas já estão focando nos problemas que vão acontecer. Perfeito. Né? Prevenções, né, de problemas também. Uma das ideias que eu quero ver acontecer e vai acontecer, né, é eu comer uma costela de um churrasco de boi sem ter matado um boi. Né? Muitos laboratórios, inclusive das principais... Tu mata um boi hoje? Eu não mato, mas eu como ele. Mas, enfim, tem várias empresas hoje que estão estudando aí a costela de laboratório. Tu vai comer uma peça de churrasco que ela não foi fruto do abatimento de um animal, mas sim criada em laboratório. Isso já está bem avançado. E pelas principais aí, empresas de criação, JBS e tudo mais aí que lidam com esse tipo. Esse tipo de coisa eu vou querer ver, porque vai ser muito curioso, assim. Eu acho que a gente tem todo o tradicionalismo e tudo mais, mas é a solução num problema, né? Quanto mais carne eu como,
mais bois tem que ter, menos espaço tem, mais aquecimento e toda Perfeito. aquela jogada toda. Mas da mesma forma, tu também gera um outro problema, né? Porque a gente está falando de produção de agricultura. Uhum. Então, tu também gera um problema de emprego, tu gera um problema de agricultura, Bah, aí que tu de falou. produção de animais, porque os animais, culturalmente, eles já nascem para esse processo. Sim. Onde é que tu vai botar tantos animais, né? Então, tu já cria um outro problema para uma outra startup resolver. E aí tu tocou num ponto, é um outro problema, e vem uma outra startup para resolver, para reabitar aquele espaço que não é mais habitado. E aí tu fala num problema que a gente tem sempre que cuidar, e todo o ecossistema cuida, que é a inovação, ela sempre vai gerar um impacto sistêmico, né? Então, o que pode ser vantajoso de um lado, pode ser desvantajoso do outro. Um exemplo que me vem à cabeça é o das placas solares, né? Saiu a PEC agora, que facilita muito a instalação de placas solares, lá o pessoal tá remando aí para que a gente tenha energia limpa, a gente economize com hidrelétrica, com termoelétrica, com carvão, né? Não tenha mais essas fontes de energia. Ao mesmo tempo que, no momento em que tu tem condição de comprar uma placa, tem gente lá na favela que não tem condição de comprar uma placa solar. E isso vai gerar um outro problema, Claro. que a luz de quem está lá vai subir bastante. Se tiver luz, né? Se tiver luz, né? Então, ou as empresas vão subir o custo e essas... né, deixar para trás as coisas. Mas, claro, a gente está falando sobre impactos da inovação, não sobre fatos, mas sobre possibilidades. Né? E inovação é isso, né, Bruninha? É algo sistêmico, né? A gente tem sempre pensar no todo, Perfeito. porque pode ser muito bom para fulano, para ciclano, para uma sociedade, mas impactar de forma negativa do outro. E outra coisa importante aí, né, que tu trouxe essa questão do preço, né, recorrente, de que as pessoas vão pagar por isso. A lógica da startup, né, claro, ela precisa, quando a gente fala que ela precisa ser exponencial, né, que ela precisa ser escalável, a escala também está ligada com a redução de custo, né? Tem que Então, se tornar cada vez mais acessível. Mais acessível. Então, talvez eu pague hoje por um equipamento R$2.000. Ok, é caro para algum setor ou para alguma pessoa. Mas se não fosse aquela startup, custaria 10 mil. Então, tem um valor agregado diferente aí. Assim como pegar um táxi custava 60 e hoje com Uber custa, às vezes, 15, 20, né? A gente está falando de mais de 60% de diferença de preço. Então, a startup, ela entra para conseguir... E isso é legal, né? Ela tem que ter um negócio, um modelo tão bom e tão sustentável, tão repetível, que vai diminuir aquele custo a ponto da pessoa poder ter acesso a algo que naturalmente ela não teria. Né? Por isso que hoje tem startup que atua dentro de favela, gerando emprego, gerando trabalho, gerando recorrência. Por quê? Porque também é um público que está afastado, de certa forma, da sociedade, porque essa é a constituição de uma favela em si, né? São pessoas que se afastaram da sociedade por N motivos. E essas startups também estão chegando até esse cenário, entendendo que ali tem mão de obra, tem produção, tem giro de economia e que também pode ser algo importante para o mercado. É, né? Algo importante para o mercado. E como é que tu acha que a gente está aqui no Sul em termos de evolução nesse sentido assim, do ecossistema? A gente tem crescido bastante, né? Em comparação com outros ecossistemas, acho que a gente ainda tem muito a aprender, mas temos polos importantes aqui que estão fomentando e ajudando as startups com zero custo ou com custo muito baixo, né? Eu digo assim, de instalação, né? De ter um escritório para as pessoas trabalharem, enfim. E tem muito mentor, né? Trabalhando para ajudar também. A gente tem bastante gente qualificada aqui, prestando serviços, participando de PIDs, participando de... ajudando, né, a formalizar o negócio, no sentido não do jurídico, mas de tirar a ideia do papel mesmo, né? A gente está caminhando bem, o número, né? Segundo a BS Startup, a gente tem um número em Porto Alegre, é um dos lugares do Brasil onde mais tem crescimento de startups aqui, talvez muito fomentado pelos polos tecnológicos que nós temos aqui, que são polos conhecidos nacionalmente e também internacionalmente, né? Então, a gente está caminhando bem, né? E assim, grana também para investimento tem muito, né? Aqui no Sul, a gente pode dividir, né, essas fatias, mas aqui no Sul a gente tem muito fundo daqui com muita grana para investir em negócios que realmente sejam bons, né, do ponto de vista de retorno de investimento. E tu também tá dando esse papel, tu tá dando mentorias agora, ou tu tá mais no equity da história? O que tu tá fazendo hoje? Eu estou nos dois lados, tá? E eu comecei a atuar nos dois lados porque eu comecei a perceber assim, ó, eu ia para um evento, né, para falar para as startups sobre investimentos, por exemplo, e eu percebia que elas vinham de uma conversa sobre investimentos que era muito longe da realidade delas.
Então, ia um pessoal falar de investimento de lugares mais formais, assim, e trazia toda aquela linguagem rebuscada, né? De, o investimento é isso, a gente só investe em negócios X, enfim. E daí o pessoal saía, né, desmotivado dessas reuniões, porque assim, pô, eu nunca vou conseguir isso, ou quando é que eu vou estar pronto para fazer isso, né? Então eu entendi que existia uma dor muito grande, uma distância muito grande entre o discurso do investimento e a realidade do startupeiro ali, que pode ser super simples e não tem como recorrer aquilo, Sim, né? não é Disneyland. Claro, né? É um caminho muito árduo, empreender no Brasil também por conta das tributações é muito difícil, né? E então, assim, eu percebi essa dor e daí foi onde eu comecei a atuar mais fortemente com a capacitação das startups, no preparo, né, das startups para o investimento. Então, hoje, assim, eu pego, né, entro num trabalho com uma startup e eu vou ajudar ela a se entender, né? Qual é o momento que ela está, o que ela precisa com aquele investimento, onde que ela tem que usar aquilo ali para realmente potencializar a empresa nos próximos 6 meses, 18 meses, que é mais ou menos uma conta que a gente faz, né? E o que ela está disposta a ceder ali de equity, né? Tem alguns modelos que não tomam equity, então também tem isso, né? O Venture Debt, por exemplo, não toma o equity, é como se fosse um empréstimo, né, feito no banco, que também é uma modalidade interessante que está crescendo bastante aqui no Brasil. Então, tem vários modelos que a gente tem que analisar e o momento que a startup está, ou seja, ela precisa de um investimento anjo, é um seed, é um pré-seed, é mais um venture cap, onde é que ela precisa, né? Então, eu dou todo esse suporte para ela se entender numa linguagem que ela vai conseguir entender de verdade, né? Não a linguagem que não conversa com uma pessoa que está ali na linha de frente da startup, né? Então, eu faço esse trabalho, mas eu também vou a campo buscar investimento para essa startup. Então, eu atuo como advisor da startup. Eu vou ao mercado, converso com os fundos, converso com as plataformas, enfim, e acho uma forma de apresentar a startup para tentar ajudar ela a captar o investimento, né? Então, são duas frentes. E já vinha, né, a partir desse cenário de começar a construir isso, e quando eu comecei a entender que o ecossistema, para ele existir, ele precisa de investimento. Então, assim, uma startup, ela não vai sobreviver se ela não tiver investimento. Ela precisa da ajuda das pessoas, dos fundos, de pessoas como nós, que podem colocar ali no equity. E o óbvio, né, o patrocínio governamental, aquela questão Claro. do ok dos órgãos municipais, governamentais e tudo mais. E a mentoria em si, né? Porque a startup, quando ela começa, ela não tem grana para pagar um mentor ali com um valor hora X, um pacote. Então, ela precisa de fôlego e isso vem de locais que fomentam isso, que dão essas mentorias, inclusive gratuitamente, né? No início ali, para ela conseguir se desenvolver. Então, assim, quando eu entendi, né, que impreterivelmente ela precisa de ajuda, precisa de dinheiro, foi onde eu comecei a investir. Então, assim, não faz sentido para mim estar atuando e estar ajudando se eu não estou investindo também. Porque se eu acredito no ecossistema e eu estou ali fazendo a máquina girar, eu também tenho que fazer a máquina girar pelo lado que movimenta o negócio, né? Aí foi onde eu comecei a fazer alguns investimentos já iniciais, né? Enfim, e já estou há algum tempo investindo também. Que bacana. E a MacroOffice, ela tem feito alguns contatos para buscar uma galera, pelo menos como a nossa especialidade são espaços, né? A gente está buscando aí startups para frequentar aqui e a gente transformar o nosso hub aqui numa ponte, né, para essas empresas que estão precisando, né? Às vezes o pessoal acha, aí na MacroOffice é só alocar. Não, às vezes a gente faz parcerias, né? A gente recebe muito bem as pessoas, algumas entidades de classe e também frentes, né? Agora a gente recebeu a Angélica Nogues, da BCI, mulher, né? E a gente vai sediar alguns eventos aqui como apoiador, como parceria. Legal. E eu acho bacana a gente dar esse braço, né? Mas, Bru, como é que a gente te encontra no mercado aí? Como é que quem se interessou pelo conteúdo e quiser saber um pouco mais aí, ou até mesmo startups que quiserem uma mentoria da Bruna Mello? Obrigada pelo espaço. Pessoal, vocês me encontram no Instagram, né, no LinkedIn também. Claro, são conteúdos diferentes, né? No LinkedIn vocês vão encontrar bastante artigos assim que eu faço para explicar a lógica mesmo, né, Hugo? Assim, acho que é importante a educação sobre o que é esse investimento. Então, eu me proponho muito a fazer isso, né? No LinkedIn vocês me acham lá, eu, Bruna Mello. Então, digita lá, eu, Bruna Mello, vai aparecer, né? Esse é o final ali do perfil. E no Instagram, eu sou Bruna Mello. Então, vocês também me acham lá. E no Instagram, eu meio que compartilho... É muita propriedade, assim, eu sou, né? Eu sou. Por muito tempo pensando como é que eu vou me apresentar, né? Então, eu sou eu mesmo, então é isso, né?
Quem quiser que aceite, quem quiser não aceite. É só me seguir. Então, lá no Instagram, vocês vão encontrar 2 tipos de conteúdo, né? Um que é bem focado hoje para startup. Então, quero investir, o que eu faço? O que eu tenho que me atentar? Porque não é só o investimento, né, Hugo? A startup, quando ela pensa no investimento, e eu vejo muito isso, né? Ela me procura assim, Bruna, eu quero investimento. Só que ela nem tem o modelo de negócio dela claro ainda. A estrutura, o plano de marketing. Vai investir no quê? Como é que eu me preparo? Então, o meu conteúdo também está focado para isso. Olha, não é só o investimento, tem um passo antes que é, olha o teu negócio, como é que está o teu cliente, o teu mercado. Então, eu compartilho um pouco de conteúdo. As energias estão sendo gastas no local certo, a gente está colocando força onde tem que... Exatamente. Será que nesse local, nessa parte da tua empresa aqui que eu estou colocando força, não é melhor eu recolher meu time e tirar de campo? E isso é legal que tu está falando, né? Assim, time, eu tenho que saber se o meu time está qualificado, porque investidor não investe se não tiver time diversificado, né? Ter clareza sobre o tamanho do teu mercado, tem que entender qual é a fatia, números, né? Dinheiro que tu vai ganhar, tem que entender como é que está a tua estrutura, o teu relacionamento, teus canais de venda. E as startups, às vezes, chegam para mim para pegar investimento e não sabem nem isso. O investidor não vai investir, óbvio, né? Eu não investiria num negócio que não tem nenhum planejamento de receita, de quanto que vai ganhar. Quanto diz o time qualificado, ele tem que estar qualificado tanto na gestão de pessoas, como na técnica, na diversidade e na interdisciplinaridade, que a gente gosta de falar bastante, né? Acho que quanto mais cabeças pensantes, pessoas de locais diferentes, né? Acho que isso aí funciona muito bem. Perfeito, né? Eu vou fazer uma startup lá de tecnologia, né? Eu preciso de um sócio que entenda de tecnologia, porque se acontecer alguma coisa comigo, quem é que vai cuidar do negócio, né? Um terceiro não vai. Eu tenho uma baita ideia. Eu tenho uma baita ideia, tenho grana, mas não sei programar. Perfeito. E aí eu preciso de um sócio técnico. Claro. Tem várias empresas em Porto Alegre aí que ajudam bastante, inclusive a Soft Design, né? Um grande parceiro da Macro aí, acaba sendo parceiros de grandes ideias e não é chegar e pagar, é chegar com uma ideia boa, convencer o pessoal, vamos junto, vamos nessa, vamos se ajudar. Bacana. E acho que é isso, né? Assim, o meu conteúdo é essa prévia que prepara, aí um pouco sobre a captação em si, né? Onde buscar, como buscar, e esse mote para a pessoa física, né? Então, eu também converso diretamente com a pessoa física lá, que quer investir, quer saber, né? Poupança é melhor, tiro da poupança e boto na startup, é uma coisa legal de se pensar, né? Não para reserva de emergência, mas para guardar um dinheiro mesmo. Para guardar de verdade, né? Não é esconder o dinheiro um pouco. Esconder o dinheiro um pouco, hoje as próprias fintechs têm ali, guardar o dinheiro. Perfeito. Aí tu te apertou, vai lá e desguarda o dinheiro. Bota de volta. Então, assim, é uma mentalidade para ajudar a pensar nisso, né? E conforme o investidor ele vai amadurecendo, ele vai começando a entender a complexidade, ele começa a aportar mais naturalmente, né? E a minha ideia é um pouco de educação para isso, né? Para, assim, motivar as pessoas a investirem. Então, acho que esses 2 canais são os canais mais acessíveis, né? E acho que é isso, né? E me chamem para conversar, enfim, eu estou super disponível para trocar uma ideia sobre investimento e assuntos correlacionados aí dentro do ecossistema. Falou bonito. Vai. A Bruna, brigadão, Bruna, por vir aqui no Macro Webinar e trazer para a gente aí não só o olhar da startup, né? Mas até a gente deu pitadas aí de investimentos financeiros, ninguém aqui é acionista majoritário de alguma empresa, mas a gente traz conhecimento, algumas práticas, aí, principalmente num momento difícil como esse, né? E lembrar que a Macro Office está à disposição de vocês, o maior coworking do sul do país, com espaços amplos, porque, na verdade, nós somos um centro de eventos, né? Há 18 anos no mercado, então, com toda essa infraestrutura de tecnologia, no-break, gerador, terraço ao ar livre, depois a gente vai acabar aqui, vamos tomar um cafezinho lá em cima, desculpem, né? Mas esse foi o Macro Webinar Investimentos em Startups. Esse e outros conteúdos vocês encontram aqui no YouTube da Macro Office ou no nosso site www.macrooffice.com.br. Um beijo para todos e até a próxima. Tchau, tchau, gente.